Jesus é indomesticável. Eu lembro que quando eu preguei isso, gerou escândalo para alguns. Como assim? Como é que você fala que Jesus é indomesticável? Vamos para o significado de indomesticável, aquele que não se pode domar, que não se pode deformar a sua identidade, aquele que não se pode domesticar os seus instintos ou a sua personalidade, aquele que não se pode moldar para dizer quem vai ser. Jesus, ele é indomesticável porque ninguém poderia moldá-lo, uma religião não conseguiria comprimi-lo, a perseguição não conseguiu pará-lo, o inferno não conseguiu detê-lo, a morte não conseguiu finalizar a sua história. Então ele é indomesticável porque ele é selvagem. O que é um animal selvagem? É aquele que não consegue, você não tem como mudar os instintos deles. O leão, ele é leão e pronto. Ele faz o que ele nasceu para fazer, porque é instintivo. Jesus, ele era indomesticável. Tem uma frase do Tim Keller, eu compartilhei alguns dias atrás, que falava que Jesus, ele era uma ameaça ao sistema. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus ameaçava o sistema, Jesus ameaçava a religião, Jesus ameaçava o templo, Jesus ameaçava a forma como pessoas, elas ganhavam coisas falando sobre Deus, mas não carregavam nada de Deus. Jesus, ele quando começa a estabelecer novas realidades, aqueles que falavam sobre milagres, mas não manifestavam milagres, aqueles que falavam sobre cura, mas não manifestavam cura, aqueles que falavam sobre redenção, mas não redimiam ninguém, eles começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque ele não carrega só um discurso, ele é a própria mensagem. Jesus era uma falha no sistema. A Bíblia diz que quando ele ressuscita Lázaro, a religião entra em crise. Está na minha Bíblia e na sua. Jesus ressuscita Lázaro, os religiosos se reúnem, desesperados. Falavam entre si, precisamos pará-lo. Agora ele foi longe demais. Ele ressuscitou alguém, todo mundo vai começar a segui-lo. Os religiosos estavam desesperados. Por quê? Porque eles sabiam que o milagre de ressurreição era algo tão poderoso que só alguém em nome de Deus ou o próprio Deus poderia fazê-lo. Então, como eles não conseguiam manifestar o que Jesus manifestava, era mais fácil tentar parar o que Jesus fazia. Irmão, olha para mim, isso sempre aconteceu. Quem não consegue manifestar o que você pode manifestar, vai tentar parar você. Você já viveu isso em alguma área da sua vida? Se nós vivemos, quem dirá Jesus, o Messias, o verbo vivo. Todo o inferno se moveu para tentar pará-lo. O que eles não sabiam é que a morte não era o final de uma revolução. A morte de Jesus era o início dela. Tudo começa através da morte de Jesus. O autor da vida encontra a morte, para que eu e você pudéssemos encontrar a vida. Você tem noção disso, irmão? A redenção é tão poderosa que ela fala a respeito da própria vida morrendo por você. Por amor a você, a vida morreu. Você está comigo? Diga amém. Desculpa pregar na velocidade 3 do WhatsApp. Nem foi implantado ainda, é um update que vai sair ano que vem. Mas eu não quero passar muito do tempo do culto, mas eu também não quero deixar de liberar sobre você algo que Deus tem para essa noite. Você está comigo? Quando a gente fala sobre esse Jesus evangélico e o Jesus de Deus, a gente precisa ter um entendimento que a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo tem a mesma cosmovisão. Quando a gente fala de Jesus, todo mundo entende Jesus da mesma forma, mas essa não é uma verdade. No Brasil, em especial, a gente enfrenta alguns desafios porque a gente abraçou alguns ditados como se fosse quase como provérbios. A gente abraçou alguns ditados como se fossem quase que alguns versículos. Um deles, por exemplo, é que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. A gente costuma falar muito, ou grande parte de nós aqui costumavam falar, que todos somos filhos de Deus. Mas também não é uma verdade. Não somos todos filhos de Deus, somos todos criação de Deus. Todos fomos criados pela mão dele. Mas a partir do momento que somos salvos pelo sangue de Jesus, aí sim nos tornamos filhos de Deus. João 1,10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a parte que normalmente a igreja celebra. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você sabia que essa é uma resposta até para você que talvez ouve dos seus pais que você nasceu por um erro ou por um descuido? A gente não tinha programado você, filho, acabou acontecendo. Não. A Bíblia está dizendo que você não nasceu por a vontade do homem ou da carne, mas você nasceu por um desejo do próprio Deus. Deus desejou você, Deus desenhou você, Deus formou você, e pela marca do pecado que você carregava, Deus morreu por você, para resgatar você, para redimir você. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, dizer glória a Deus? Obrigado, Jesus, aleluia, aleluia. Deus não abortou o projeto chamado você, porque vamos ser sinceros, a gente se esforça em todo o tempo para resetar o mais rápido possível tudo que a gente erra. Dentro do movimento de startups tem um movimento que é justamente pautado em você errar rápido para você resolver rápido. A gente faz projetos com uma viabilidade mínima para ver se eles não são sustentáveis, a gente já deleta de cara. A gente tenta se esforçar o mínimo possível para manter algo que não está dando certo. Por quê? Porque a nossa mentalidade descarta o que não dá certo e quer investir naquilo que está dando certo. Mas Deus não é homem, Deus é Deus. Você tem noção que o primeiro projeto, primeiro o número serial 0001 deu errado, ele poderia ter abortado toda a linha de fabricação, mas ele falou: eu não abro mão daquilo que eu sonhei, eu prefiro que o meu filho se entregue à morte, do que abrir mão de todos os meus filhos que já foram sonhados. Irmão, olha para mim, o único filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Deus aceitou a ideia de sentir a dor da perda de um filho, para você nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. Evangelho é sobre isso. João 3,16, na versão dos incendiários: porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção. Você está comigo? Diga amém. E é sobre esse Jesus que eu quero falar, um Jesus que era indomesticável. Não é esse Jesus pintado no período renascentista, de olhos azuis e cabelos claros, não. É um Jesus de pele marcada, de mãos calejadas, de pés cansados. É um Jesus que era simples, nasceu num lugar emprestado, foi sepultado num lugar emprestado. Era um Jesus que também tinha pulso firme. Quando entra na casa do seu pai e vê que estão fazendo comércio na casa de Deus, ele levanta as mesas e quebra tudo o que viu pela frente. O fato de Jesus ser empático com os pecadores não fez com que ele fosse omisso com o pecado. Ele é graça, mas também é juízo. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é indomesticável, imparável, invencível. Tem um livro chamado Divina Comédia de Dante. É interessante porque esse livro, ele criou uma ideia estética de como é o inferno, de como é o próprio Satanás. Algumas religiões, inclusive, abraçaram a ideia do purgatório a partir desse livro. Um autor escreveu uma história a respeito de um personagem que ele transitou no purgatório, no inferno, e aí, por séculos, se criou uma ideia estética de que o inferno é da forma que a gente imagina que ele é, de que Satanás é da forma que a gente imagina que ele é. Sabe essa imagem de Satanás vermelho, com uma cauda, com um tridente? Sabe essa ideia que algumas religiões abraçaram de um purgatório, um período em que a gente se santifica antes de poder ter acesso aos céus? Tudo isso não existia antes desse livro ser escrito, e tudo isso passou a ser assimilado pela nossa cultura depois que alguém escreveu. André, onde é que você quer chegar? Quero chegar num ponto. Se a forma como a gente enxerga o inferno pode ter sido construída pela criatividade de alguém, quem garante que a forma como a gente enxerga Jesus também não foi? Quantas vezes a gente se abraçou e se agarrou a um Jesus religioso, um Jesus católico, um Jesus evangélico, mas eu vim aqui te lembrar que existe um Jesus de Deus, sem filtro, sem religiosidade,
Um Jesus que não se parece com um pastor que fala dele apenas. Um Jesus que é como ele sempre foi. O caráter de Deus expresso em Jesus, a verdade de Deus expressa em Jesus. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a revelação exata do Pai. Você está comigo? Diga amém. Agora a verdade, irmão, é que se o Jesus que eu enxergo não é o Jesus de Deus, como eu posso ser parecido com alguém que eu não conheço? Eu estou pregando isso porque o meu desejo é que 2023, para a nossa igreja, seja um ano em que a gente vai perseguir uma nova revelação de quem Deus é, para que a gente possa ter mais sensibilidade para entender quem Ele é, como Ele se move, o que Ele carrega, o que Ele espera de mim. Pai, quais são as suas direções para esse ano? Quais são as palavras que você tem esse ano? Quais são as portas que você abriu esse ano? Quais são os milagres que você tem para mim esse ano? Pai, o que a gente vai fazer junto esse ano? Uma igreja que carrega uma revelação de Jesus não se move por qualquer vento de doutrina. Uma igreja que carrega uma revelação de Jesus não se move por qualquer emoção. Uma igreja que carrega uma revelação plena de Jesus não vive em busca de revelação de homens, de profetas, de profetadas. Uma igreja que carrega uma revelação plena de Jesus não tem medo de tempestade, de gigantes, de desertos. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o autor e consumador da minha fé, eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu, eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu sei que Ele cuida daquele que Ele ama enquanto dorme. Eu sei que as palavras que Ele tem não voltam vazias. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Canvas, I paint my fears, brush strokes of sorrow, colors of tears, and I scream in the sun.